Você já pensou em morar fora do país? Às vezes a gente imagina que vai ser uma aventura incrível, fotos bonitas, viagens, novas culturas, mas o que quase ninguém fala é que mudar de país pode mexer profundamente com a nossa mente, com o nosso corpo e com a nossa identidade. Fica comigo até o final deste vídeo porque vou te contar como essa transição pode impactar ainda mais quem é neurodivergente, altamente sensível ou está vivendo fases delicadas da vida como burnout, pós-parto ou perimenopausa. E claro, vou compartilhar também o que pode ajudar. O que não aparece nas fotos bonitas? Morar no exterior é muito mais do que trocar de endereço. É mudar de clima, de língua, de cheiros, de sons, de sabores e muitas vezes é mudar de si mesma. Para algumas pessoas, o começo pode até ser encantador. Tudo é novidade, é adrenalina pura. Mas com o tempo, a realidade bate. A cultura muda, a rede de apoio diminui, os estímulos familiares desaparecem. O que parecia aventura pode virar solidão. E vale dizer, nem todo mundo passa por isso. Muitas famílias se adaptam, ficam bem e até permanecem em definitivo. Se esse é o seu caso, ótimo. Mas este vídeo é para quem sente que está vivendo um desafio mais profundo. O impacto invisível. Para pessoas neurodivergentes ou sensíveis, essa transição pode ser um gatilho enorme. Perdas de referências culturais, piadas que não fazem sentido, feriados que ninguém celebra, comida que não tem o mesmo gosto. Sobrecarga cognitiva, tudo exige mais esforço, desde preencher formulários até entender os códigos sociais. Solidão sensorial, sons, temperaturas, luz, paisagens, tudo diferente. Para quem é sensível, o corpo sente antes da mente. E quando fica ainda mais intenso? Alguns fatores deixam essa adaptação mais difícil. Neurodivergência não diagnosticada como TDAH, autismo, que aparece com mais força no ambiente novo. Mudanças hormonais como perimenopausa ou pós-parto, falta de suporte local, emocional e prático. E aqui algumas estratégias que podem fazer diferença. Pesquisar além do óbvio. Não só custo de vida e trabalho, mas também clima, estímulos culturais, rotina social e acessibilidade. Criar ambientes de pertencimento, participar de grupos, atividades criativas, comunidades online, ter um lugar onde você pode ser você mesma. Reconhecer limites, aceitar que adaptação não é linear. Ter dias ruins não significa fracasso. Pedir ajuda é força, não fraqueza. Manter raízes ativas, resgatar hábitos, músicas, sabores e rituais que mantêm a vida com a sua identidade original. A minha experiência foi assim, e talvez você esteja se perguntando, tá, mas como isso acontece na prática? Será que eu já passei por algo parecido? Eu passei. Em 2016, me mudei de São Paulo para o interior do Reino Unido. Eu achava que seria algo temporário, mas durou quase 8 anos e mexeu profundamente comigo. Eu ainda não sabia que tinha TDAH, nunca havia sido diagnosticada. Então, imagine, perimenopausa, isolamento, mudanças culturais, ausência de rede de apoio. Tudo isso me levou ao limite. Por fora, parecia que estava tudo ok. Trabalhava, cuidava da família, enchia minha vida de atividades para sobreviver, mas por dentro estava em colapso. Um recado, se você está vivendo essa transição agora, seja mudando de país, de cidade ou atravessando uma fase de grandes mudanças internas, saiba que não é só você. Você não está fracassando. Você está atravessando um processo profundo
que exige novas ferramentas, novos apoios e, principalmente, compaixão consigo mesma. E aqui, no canal Bifocus, a gente fala sobre isso, sobre como transformar experiências difíceis em caminhos de clareza e pertencimento. O que fazer? Se esse vídeo falou com você, deixe seu like, comente e compartilhe com alguém que também possa estar atravessando uma grande mudança. Cada interação aqui ajuda a que essa mensagem chegue a mais pessoas que precisam desse acolhimento. E você faz parte disso. Nos próximos vídeos, eu vou continuar trazendo caminhos práticos para atravessar fases de sobrecarga com mais leveza, clareza e força interior. Então, ativa o sininho para ter acesso assim que o conteúdo sair. Até lá, lembre-se, a sua experiência é válida. Você tem recursos dentro de si e pode transformar cada transição em um espaço de crescimento. Se você quiser conversar comigo de forma individual, escreva para bifocus.channel@gmail.com. Aqui no Bifocus nós seguimos com intenção e presença. Muito obrigada, você é importante e a sua presença aqui faz diferença. Até a próxima! Next to my chin, try to hold my breath in, don't wanna wake up. Your heart is my violin, watching you sleep is comforting, don't wanna wake up. Wish that I was brave, but I've never been the one. Wish that we could stay like this, I wanna stay. Wish that I